Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos ao De Carvalho Cast. E antes de mais nada, eu gostaria que você curtisse, comentasse, ativasse o sininho e principalmente se inscreva no canal, faça com que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas. E hoje o nosso convidado é ilustre. Nós estamos aqui com o Padre Wilson. Padre Wilson, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do De Carvalho Cast. A gratidão é toda minha e eu agradeço, sobretudo de coração, por ter me convidado e eu espero corresponder aos seus anseios. Certo. Hoje é quarta-feira de cinza e antes de mais nada, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a quarta-feira de cinza, a importância que essa data tem para todos os católicos. Veja bem, é bom entender essa questão da quarta-feira de cinzas porque muitas pessoas pensam que a questão das cinzas está vinculada à questão da bagunça que foi feito, que a pessoa bagunçou, que todo mundo fez festa, e então agora põe a cinza na cabeça e entra em penitência depois da bagunça feita. Mas a festa era da seguinte maneira: antigamente existia todo esse preparo, era uma preparação para a quaresma. A quaresma são 40 dias, que lembra os 40 dias de Jesus no deserto, que ele foi tentado. Então, esses 40 dias, a igreja dava como um meio de penitência e de sacrifício para que as pessoas fizessem. Como as pessoas consumiam muita carne, então, aí a igreja propõe que eles fizessem, por exemplo, na terça-feira, que seria o último dia antes da quaresma para comer carne, por isso chama carnaval, vem da festa da carne, mas claro que era carne no sentido de comer carne de animal. Depois que virou essa carne no sentido moral, mas antes era carne mesmo, carne de animal. Aí eles comiam a carne na terça-feira e depois só iam comer carne depois que chegasse o dia da Páscoa. Então eles passavam 40 dias sem comer carne. Então essa terça-feira, que fala terça de carnaval, era a festa da carne. Eles comiam carne, faziam um churrasco, comiam carne de tudo quanto é tipo de jeito e gosto. E depois ficava durante esses 40 dias fazendo essa penitência. Então só ia comer carne depois no dia da Páscoa. Era esse dia que era o dia da celebração da ressurreição de Jesus. Então essa é a grande questão da quarta-feira de cinzas. E aí, como penitência, impunha cinza sobre a cabeça. Essa cinza é produzida no domingo de Ramos. No domingo de Ramos, benze-se os ramos, e esses ramos são depois secados durante o ano, e no ano seguinte queima-se aquelas folhas da palmeira, aí tira as cinzas, e essas cinzas são colocadas então na cabeça das pessoas em sentido de penitência. Esse é o sentido da quarta-feira de cinzas. Então não é diferente do que hoje, na verdade, tem a grande festa do carnaval, o povo começa desde sexta-feira, outros lugares até antes. Começa toda aquela desfile de fantasia, essas coisas aradas toda, mas no princípio não era isso, não era esse o sentido. O princípio era, de fato, na terça-feira comer a carne, para depois ficar os 40 dias de penitência. E por que era carne vermelha? E por que carne vermelha? Porque a carne vermelha é a carne mais consumida. Então, por esse motivo que fazia a penitência da carne vermelha. Era esse o sentido da quarta-feira de cinza, né? Hoje também a igreja propõe, através da Conferência dos Bispos, também a campanha da fraternidade, que usa nesse período, esse ano vai ser sobre a questão da ecologia, tratado sobre a questão do clima, refletir sobre isso, né? Mas o ponto fundamental da quaresma é justamente a penitência, as pessoas procurarem um tempo de oração, de silêncio. Então tinha muitas pessoas que nem ouviam rádio durante esse tempo, esses 40 dias, não assistiam televisão, era um tempo de penitência. Hoje já não está mais nesse pé, né? nessa empolgação toda, mas na verdade esse é o sentido da quarta-feira de cinza, é uma abertura da quaresma, do tempo da quaresma, dos 40 dias, e para que as pessoas pudessem buscar a conversão, a mudança de vida. A campanha da fraternidade era sempre um ano tratando de um assunto espiritual e o outro ano era alguma coisa social.
Depois passou a ser mais de 3 em 3 anos, que passou a fazer isso, né? 3 anos era assunto espiritual, depois de 3 anos aí fazia algum assunto social. Era para enfatizar, né? Para estar lembrando as pessoas e tocando no coração das pessoas a respeito da questão dos fatos, dos acontecimentos. Esse é o sentido da quarta-feira de cinza. Padre, uma curiosidade, a Igreja Católica, ela é contra o carnaval? Não, não é contra o carnaval. O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender sempre que o carnaval é como uma faca. Você pega uma faca, se você usar essa faca para cortar alimento, ela é boa. Se você usa essa faca para matar alguém, ela se torna coisa ruim. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, o que a igreja é contrária é o consumo excessivo de bebida, é o consumo, a pessoa viver, perder todo o sentido moral, o respeito por si mesmo, as agressividades que há. E depois, assim, por isso que eu falei que a questão da festa da carne, que antes era carne no sentido de carne animal e agora é sentido carne moral, né? Que as pessoas acabam perdendo até o respeito por si mesmo. Nesse tempo, quantas meninas acabam engravidando. E é isso daí que a igreja conta, porque tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa humana, tudo aquilo que fere a dignidade do homem, isso é claramente, não é só questão da igreja ser contra, né? É a própria Escritura, o próprio Deus, porque Ele não criou a gente para isso, não criou a gente para esse fim de sermos explorar, de a gente explorar e ser explorado, né? E o carnaval, infelizmente, é um tempo em que as pessoas exploram demais um ao outro e, sobretudo, explora o corpo, explora beleza física, entendeu? Então, isso claramente que isso fere a dignidade humana. São os excessos, né? Com e todo certeza. excesso traz problemas, né? Com certeza. Gostaria de saber um pouco da sua trajetória. Quando que o senhor recebeu o chamado para ser padre? Veja bem, desde criança, eu sempre desejei ser padre. Era um desejo de criança. A gente sente, então, por exemplo, eu gostava de rezava a missa atrás da minha casa, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu rezava a missa atrás da minha casa, eu tinha lá, levava um copo, pegava o suco de uva, aí pegava o pão, amassava redondinho, para fazer que era hóstia. Então, era uma coisa assim, desde criança que eu carregava comigo, mas eu fui para o seminário, eu já tinha 27 anos. Ah, não foi tão jovem. Não. Normalmente vão com qual idade? Geralmente, era bem antigamente, quando eles tinham 10, 11 anos, já iam para o seminário. Então, lá estudava e ficava lá e depois se tornava padre. Depois, o nosso tempo, já é um tempo que a juventude já está retardado mais. Então, tem gente que vai com 20, tem gente que vai com 19. Aí, na verdade, o que se orientou é porque alguns sofrimentos tinham. Então, por exemplo, aqui na Diocese de Marília, era um dos tormentos que tinha, porque a maioria dos meninos que iam para o seminário, eles eram meninos que estudaram escola pública. E aí o que acontecia? Eles chegavam lá, a maioria dos meninos que iam para o seminário, então ia começar, por exemplo, colegial, eles iam estudar na escola particular, ou era no Sagrado Coração de Jesus, ou era lá no Cristo Rei. Então, escolas particulares. Então, o que acontecia? Eles acabavam sofrendo. Por quê? Porque a estrutura de estudo não era a mesma. Então, acabavam sofrendo. Então, por esse motivo, acabou-se aconselhando que o jovem fique até o 3º colegial na sua cidade, ele termine os seus estudos, para ele não sofrer tanto lá, e depois ele vai para fazer um vestibular e entrar na faculdade, fazer filosofia. Mas isso hoje. E por que o senhor foi tão tarde, com 27 anos? Porque, na verdade, assim, foi um desejo, eu fui retardando porque eu acabei participando, eu sempre participei da minha comunidade lá em Tupã, e aí eu acabei retardando, porque depois eu fiz fazer o quê? Eu fiz faculdade, estudos sociais, e eu trabalhava numa padaria, aí eu fiz faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, eu acabei pegando umas aulas, fui dar aula, e até que chegou num ponto que eu falei assim, olha, agora eu vou ter que tomar uma decisão, vou para o seminário. E aí eu fui encaminhado pelo padre Rafael e eu fui encaminhado para o seminário. Aí eu fui fazer o meu preparo, mas só que eu entrei no seminário, como eu já tinha faculdade, então eu acabei fazendo apenas 1 ano de filosofia, porque eu já tinha feito as matérias, que eu tinha feito estudos sociais, e depois eu fui fazer mais 4 anos, então mais 4 anos de teologia. E isso com o apoio dos seus pais? Seus pais sempre apoiaram essa vontade? Olha, na verdade, se eu disser assim, que teve um apoio grandioso da parte dos pais, não, mas também não houve nenhuma intervenção. A minha mãe era que mais levava a gente para a igreja, né?
Meu pai não era muito de participar da igreja, ele poucas vezes foi na igreja, mas a minha mãe era mais participativa. Então, todo domingo a gente ia para a missa, todo domingo. O fato, por exemplo, de estudar para ser padre e ter toda essa questão de que padre, por exemplo, não casa, não pode casar, isso não te assustava na época? Não, porque na verdade é assim, se você entende como uma vocação, quando Deus chama, você já tem claro aquilo que você deseja. Então, a mesma coisa de você perguntar para um jovem que vai para o exército se para ele vai ser duro, para ele estar debaixo das ordens de um comandante. Não, porque ele sabe, se ele desejou entrar no exército, ele já tem claro que ele vai ter algumas regras a serem cumpridas, algumas coisas a serem vividas. Então, a gente não vai enganado, a gente vai sabendo, tendo conhecimento daquilo que a gente vai viver. É uma escolha de vida. E eu venho, não sei se é uma impressão minha também, até gostaria de saber desse ponto de vista do senhor. Há uma diminuição de jovens interessados em ser padres? Eu não sei, parece que antigamente tinha mais. Hoje eu tenho uma percepção que tem menos pessoas querendo. Sim, eu acredito assim. Uma das coisas que influenciaram bastante é a questão da mídia e também a questão de famílias, né? Porque hoje as famílias são menos numerosas e também nós temos uma grande diminuição de famílias que praticam a religião, que praticam a fé. Ou seja, falta aquele ambiente em que você proporciona, por exemplo, para o seu filho isso. Então, a minha mãe, por exemplo, antes de a gente dormir todos os dias, a gente tinha que rezar, a gente rezava na beira da cama com ela ensinava a gente a rezar, a gente aprendeu a rezar o terço, a gente participava da vida da comunidade. Então, hoje falta muito esse vínculo. Então, talvez a diminuição esteja por causa do distanciamento que há. Então, as famílias não estão mais vivendo aquela espiritualidade, aquela maturidade espiritual que tinha antes. Eu acho que isso é uma das coisas que pesa bastante. Dá para pensar até que as pessoas estão um pouco mais afastadas. Sim, de Deus. Afastadas de Deus. E essa questão da mídia. A mídia influencia por demais. Então, porque a mídia espalha sonhos, né? Bota na cabeça das pessoas e ela mostra, né? Cria na cabeça das pessoas que a felicidade está em ter coisas. E aí tem muita gente que se frustra, né? A gente atende muitas pessoas assim, porque as pessoas elas acham que as coisas materiais vão satisfazer e depois elas têm aquelas coisas materiais e percebem que não era aquilo que ela de fato precisava, né? Porque toda a ânsia, todo desejo que carrega do coração humano é de Deus. As pessoas têm falta de Deus, elas sentem a falta de Deus. Então, por isso elas saem tentando cobrir essa ausência sem entendimento, elas saem tentando colocar coisas e sempre vai ficar num vazio muito grande. Esse vazio, a gente sempre fala que é o vazio de Deus. Nós recebemos um episódio aqui, um terapeuta holístico, o André Rejane, falando muito de relacionamento. Então, como que as pessoas elas estão perdidas no relacionamento, se sujeitando a qualquer coisa, né? Enfim, em relacionamentos ruins. Grande parte disso talvez seja esse afastamento que as pessoas estão de Deus também. Também esse afastamento de Deus e também assim, há muitas pessoas, né? Hoje as coisas muito imediatas, então tem gente que toma muitas decisões, eles tomam a decisão pela hora e não para um futuro. Entendeu? Então, quando começa a vir as dificuldades e aflições, é que a pessoa vai cair em si, que aquilo ela vai ter que levar por muito tempo, que ela vai ter que construir um caminho. Hoje as pessoas querem o outro pronto, e isso não existe. Nós temos que ajudar a construir, né? E ainda bem que é assim. Porque imagine se a gente cria um relacionamento onde o outro não precisa de nada de você, que você não tem nada para oferecer para ele, e ele não tem nada para oferecer para você. Então vira uma coisa, um vazio. Então eu acho que isso é uma das coisas que influencia muito, que está levando as pessoas a esse vazio. E aí elas tentam preencher com outras coisas. Aí vai atrás de droga, atrás de bebida, outros vão atrás da sexualidade vazia, aí a pessoa se perde no caminho, se perde na vida, porque começa a perceber que aquilo não preenche o coração dela, isso não traz nenhum tipo de paz interior, mas leva a pessoa a um vazio muito grande. Então, essa ausência, eu acho que isso também está vinculado à questão do ambiente familiar. O ambiente familiar é tudo. A gente tinha, às vezes não tínhamos, por parte dos nossos pais, coisas materiais, mas tinha atenção. Tinha afeto, tinha a vida espiritual. Então, era isso que dava a sustentação, que hoje muitas vezes não tem. E o imediatismo, você também não acha que atrapalha essa escolha de ser padre? Porque, assim, para você se tornar padre, há um longo percurso aí, né? Sim. Como que é? De estudos, de renúncia, né? E as pessoas querem o imediato ali. Sim, elas têm pressa.
Elas têm muita pressa. E aí é um caminho que você vai trilhando, né? É um caminho que você vai trilhando. E essa frustração também não é só na vida religiosa, mas também está hoje na vida profissional. Quantas pessoas que começam faculdades e elas largam no meio do caminho porque elas acham que, mas esse caminho é muito longo e eu não tenho paciência para aguentar, porque ela acha que tudo tem que ser na máxima rapidez. Mas muitas vezes não é capaz de perceber que com a mesma rapidez com que você começa uma coisa, com a mesma rapidez você desiste dela. Então, por isso é preciso dar esses passos. E para nós, né, para a vida consagrada, exige todo, né, nós temos um processo de formação que passa pelo vestibular, depois passa pela entrada na filosofia, estudo durante 3 anos filosofia, então tem um propedêutico, depois tem a filosofia, o propedêutico é um período de preparação para filosofia. Aí depois faz esses 3 anos de filosofia, tem mais 4 de teologia. Então, aí você vai amadurecendo, porque na verdade, durante esse período a gente faz um estágio pastoral, vai nas paróquias para conhecer, para estar convivendo, ver as atitudes e ver também a atuação dos padres na vida paroquial, troca-se ideias, conversas, diálogo. E também tem um diretor espiritual que acompanha. Então, isso tudo vai fazendo com que você vá amadurecendo. Então, como eu disse, é um processo. E hoje as pessoas têm uma rapidez das coisas, então muita gente acaba não querendo, mas eu não vou escolher esse caminho porque é muito demorado. Em algum momento o senhor questionou em não querer ser padre nesse longo período aí, de falar de reflexão mesmo, daquele momento de oração também, falou, olha, eu não sei se eu estou pronto, né? Não sei se eu quero. Sim, a gente tem essa... Porque, na verdade, assim, quando eu entrei para o seminário, eu já trabalhava. Então, eu trabalhei na padaria lá em Tupã 11 anos. Mais 3 que eu trabalhei na confeitaria, eram 14 anos de trabalho. Então, eu tinha uma vida ativa. Então, você entra no seminário... Você passa, então, por exemplo, você tem que renunciar ao trabalho, você passa a viver inteiramente para os estudos, porque a gente tinha aula pela manhã, na parte da tarde era o momento de você procurar a biblioteca, e geralmente à noite sempre tinha alguma atividade da própria vida formativa. Então você tem uma vida praticamente total ali dentro. Então, claro que na hora que eu entrei, eu tive um choque, porque eu estava acostumado com uma vida totalmente diferente. Então, por exemplo, eu acostumado a ir na missa apenas no domingo. Aí a gente entra no seminário, tem missa todo dia. Tem toda oração de manhã, tem oração da parte da tarde, tem oração da parte da noite. Então, você vai vivendo uma vida totalmente diferente daquela que você entrou. Então, que você estava acostumado. Aí você tem uma vida totalmente adversa. Então, claro que isso traz um medo, traz uma inquietude, traz uma insegurança, mas eu não cheguei a abandonar e vir para minha casa, mas claro que passa na cabeça da gente. Eu acho que em todas as decisões que você toma, tem aquele momento que você fala, será que eu estou no caminho certo mesmo? Porque essa certeza absoluta a gente tem na medida que vai andando, né? Sim, não tem como ter isso antes sem ter a vivência, né? O senhor falou do renunciar ao trabalho. Padre tem salário? Sim, os padres têm salário. A diferença que tem é o seguinte, na verdade chama côngrua, o que a gente recebe. Então, por exemplo, na Diocese de Marília, nós padres podemos ganhar até 3 salários mínimos. Esses 3 salários mínimos é para quê? Para você poder manter a sua casa, né? E se você precisar ajudar alguém da sua família, né? Ajudar pai e mãe, você poder ter essas condições para isso. Para você comprar suas coisas. E... o religioso, que são, por exemplo, os padres franciscanos, por exemplo, eles não têm salário. Então, por exemplo, os frades que tem aqui em Dracena, a congregação, eles recebem da paróquia a ajuda na côngrua, mas não fica com o frade não fica. Então tem o responsável, que é chamado superior, esse superior é que provém, né? Se o padre precisa, tem que pedir, porque eles estão vinculados a uma questão de pobreza, então eles não podem ter nada em seu nome. Enquanto nós, diocesanos, nós podemos ter, se eu quiser comprar um carro, eu posso comprar, se eu quiser comprar uma casa, eu posso comprar, se eu quiser comprar um terreno, eu posso comprar, entendeu? Desde que eu tenha possibilidades para isso, recursos para isso, eu posso comprar. Agora, o diferente dos religiosos, que eles fazem o voto de pobreza. Então, o voto de pobreza, eles têm tudo que recebem, então, inclusive até um presente. Por exemplo, recebe um presente. Por exemplo, uma pessoa deu para o frade lá R$200, ele deve colocar na mesa em comum.
para o superior aqui, vai de fato mostrar onde está necessitando esse dinheiro. Ô, padre, eu acho tão legal você falar isso, eu acho tão importante, porque eu acredito que as pessoas elas não têm essa visão, por exemplo, que padre tem salário, que padre pode comprar um terreno, que pode comprar um carro, né, os diocesanos. Porque o que acontece? As pessoas têm esse afastamento a tal ponto de achar que não pode, como se não tivesse o direito, não, né, adquirido de comprar, né, de ter alguma coisa. É porque o padre diocesano não tem voto de pobreza, ele só tem de castidade e obediência. De pobreza só para a vida religiosa. E por que na vida religiosa tem o voto de pobreza? Porque como eles vão viver em comum, então, claro, se é para ter em comum, tudo que tem ali tem que ser de todos. Por isso que nenhum recebe no dinheiro na mão, mas eles recebem, se for preciso comprar um remédio, o superior da casa deve prover. Entendi. Padre, todo esse percurso também de se tornar aí padre, existe um afastamento da família? Né? Por exemplo, nesse momento de estudo, de oração, de todo dia, né, na missa, ali, nesse envolvimento do estudo, existe um afastamento? Fica um período afastado? Não fica afastado, porque na verdade no final de semana, né, como a gente faz pastoral, então você tem direito todo mês, um final de semana, de ir ao encontro da sua família. E no caso nosso, né, porque a gente fica dentro da diocese, o espaço diocesano, então para nós é mais fácil. Então só a gente pegar o ônibus, ou pegar carona com alguém e ir para visitar a família. Isso nada impede. Eu não sei se a gente assiste muita televisão, a gente fica vendo aquelas novelas antigas, a gente imagina aqueles, vai ser padre, aí vai para um lugar longe. Então, eu acho que isso fica no imaginário das pessoas, né? Eu acho que como ficou no meu, fica de muitas pessoas. Sim. Que acham que padre tem que ir para um lugar muito longe, fica muito afastado da família. Então, na verdade, essa apresentação era mais por causa dos religiosos, porque os primeiros que vieram para cá, jesuítas, eles eram religiosos. Então, claramente, eles vieram de outro país, vieram de fora. Então, por exemplo, como aqui não tinha escola de formação logo no início, o que tinha que fazer? Aparecia um candidato, tinha que mandar, por exemplo, para a Espanha, tinha que mandar para Portugal, onde tinha a comunidade daqueles dos jesuítas, eles mandavam para lá para formar, entendeu? Depois ele poderia até voltar, mas é uma coisa que era mais difícil. Agora, os padres diocesanos, a gente é formado dentro do espaço da diocese. A nossa diocese começa em Garça e termina em Panorama. O seminário de formação é em Marília. Então, a gente vai para Marília. Lá em Marília estuda filosofia e teologia. Então, no final de semana, por exemplo, 3 finais de semana a gente tem para os compromissos pastorais, um final de semana você pode ir para sua casa. Entendi. É mais fácil. Não fica desse imaginário aí tão distante. Padre, como que foi essa celebração da sua primeira missa? Deu tudo certo? Deu tudo certo, porque tinha outro padre junto. Mas a gente aprende, né? A gente aprende lá dentro do seminário, tem uma aula sobre a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, em que o padre a gente celebra uma missa, né? Você faz um treinamento, tem uma outra, também tem uma aula que vai ensinar como você prepara o altar, e tem também uma aula que vai ensinar você como você preparar a homilia. Então, na sua primeira deu tudo certinho, nada saiu fora do contexto. Não, apenas o que fica, na verdade, é assim, né? Que a gente fica... a gente até brinca um com o outro, né? Quando o padre mais novo vai se ordenar, a gente fala para ele assim, fica tranquilo, se você tiver dúvida da consagração, eu tô lá. Para dar uma tranquilidade uma pessoa. Ô padre, hoje em dia, assim, a gente vê preconceitos escancarados. Você, pela sua escolha de ser padre, você já sofreu algum tipo de preconceito? Não, na verdade não, porque assim, a minha comunidade lá em Tupã, todos eles eram os primeiros a dizer para mim que eu deveria ir para o seminário, que eu devia ser padre. Então foram eles que foi o grande incentivador. Eu não encontrei essa resistência. Eu já vi alguns seminaristas que passam por essa situação, mas eu não passei por essa situação. Mas tem seminaristas que passam sim por essa situação, sobretudo aqueles que a família não quer. Então, por exemplo, eu tenho um padre que estudou comigo, que hoje ele está na diocese de Ourinhos, ele era da diocese de Botucatu. E o que aconteceu? Ele estudava com a gente, que o seminário provincial, então estudava lá em Marília, ele estudava lá. Ele, para poder ir para o seminário, a mãe dele não queria que ele fosse ser padre, a mãe dele não aceitava, e inclusive a mãe dele fazia até chantagens, que eu falo assim, ela passava mal, ela chorava, ela tinha crises, porque ela não aceitava que ele fosse para o seminário.
Então, o que ele fez? Ele queria ser padre e ele pegou, então, falou para ela que ele ia para Botucatu, que era a diocese dele, ele ia começar a primeira parte, começar em Botucatu, que ele ia para Botucatu, ele ia ficar lá uma semana porque ele ia fazer um curso para ser ministro da Eucaristia, que é o que ela aceitava. Então, aí ele falou assim, na verdade era 15 dias. Ele falou assim, como eu vou ficar 15 dias, eu tenho que levar bastante roupa, porque senão como é que eu vou ficar lá? Ele pegou, arrumou uma mala, botou as coisas dele e foi para o seminário. E a mãe dele ficou durante esses 15 dias, esperando, depois passou os 15 dias, aí 17 dias, ela falou, mas o que aconteceu que ele não veio? Ela pegou, ligou lá, mandou ligar lá e perguntou, ela perguntou, de onde fala? Seminário, e falou, seminário de Botucatu. Aí ela perguntou, eu queria falar com meu filho está fazendo um curso de ministro da Eucaristia aí, e eu queria falar com ele. Falou, não, mas aqui não tem curso de ministro da Eucaristia. Aí ela falou assim, não, mas ele está fazendo o curso aí sim, porque ele me deu esse número de telefone. Não. Eu falei, acho que a senhora está equivocada. Mas com quem que a senhora queria falar? Não, eu queria falar com o Celcinho, que era o nome dele. Queria falar com o Celcinho. Aí ele falou, espera um pouquinho que eu vou chamá-lo. Aí ele chamou e perguntou, Celcinho, você não vai voltar mais embora? Não, mãe, não vou voltar. Eu estou no seminário. Como assim você não vai voltar? Então você mentiu para mim? Aí ele falou para ela, se eu tivesse falado a verdade, você tinha deixado? Lógico que eu não ia deixar. Então eu fiz o certo. Ela pegou, ela começou a chorar, fez tudo aquele tendel. O irmão pegou o telefone e falou, se a mãe morrer, você é culpado, porque não sei o quê. Aí fez todo aquele escarcéu, e chorou, e deu trabalho, e ficou de cama, e teve febre, Aí depois, hoje, ela mora com ele. Olha. Ele ainda fala pra ela, se eu tivesse casado, com certeza minha mulher podia não querer sair comigo. Pois é. Às vezes ela achou que ia casar e ia ter um filho para cuidar dela, então, né? Ela achou que ia perder, no entanto, ela ganhou. E essas mudanças de cidade incomodam o padre? Por exemplo, tá em Dracena, depois tá em Ouro Verde, tá em Marília. Tipo, a hora que você tá se acostumando com aquela comunidade, você acha importante essa mudança de cidade? Veja bem, se a gente pensar no todo, a gente vai ver que é uma coisa boa. Se a gente pensar no particular, então, por exemplo, até uma pessoa uma vez falou para mim, porque tirou o senhor dali da paróquia? Eu peguei e perguntei assim, você está falando isso porque você se dá bem comigo? E se você não se desse bem comigo, tivesse com um padre que você não se desse bem com ele? Como é que você ia fazer? Eu falei, você ia querer que ele saísse. Então, eu falei, é isso que você tem que pensar. Esse rodízio, às vezes, né, eu acho assim, não precisa ser, o rodízio não precisa ser essa mudança, ela não precisa ser uma coisa, diríamos, inflexível. Não precisa ser inflexível, mas que era necessário, porque faz bem tanto para o padre quanto para a comunidade, que às vezes as pessoas se acostumam tanto com o padre e o padre se acostuma tanto com a comunidade que ele acaba deixando de produzir o que ele poderia produzir. Então, faz bem mudar. Não é ruim. Claro que no começo, no início, a gente sofre um pouco, mas depois você vai acostumar. E tem muita resistência também dos fiéis também. Tem resistência da parte fiel, mas essa resistência não modifica nada. Não adianta, vai mudar e ponto, acabou. Não tem... Porque, na verdade, se o bispo for atender todos os gostos, né, atender os caprichos... Quer dizer, então vamos dar um exemplo que o senhor vai vir para Dracena. O senhor teve uma resistência quando o senhor chegou aqui, certo? Uhum. Quer dizer, não adianta nada ter essa resistência. Se foi ordenado isso, sim, essa mudança vai acontecer, os fiéis gostando ou não. Porque na verdade, assim, o que as pessoas têm é que também muitas vezes os padres têm. Você se acostuma com as coisas e com as pessoas. E, na verdade, nós somos seres humanos que se eu perguntar para você gosta de coisas novas, você vai dizer que sim. Mas é mentira. Ninguém gosta. Não. A gente gosta do cotidiano. Sim, ali. Você gosta, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Entra no seu quarto, pega a sua cama e vira do outro lado. Não. Quando você for deitar, você vai falar assim, do outro jeito que estava era melhor. Do outro jeito que estava melhor, porque, na verdade, você se acostumou. Então, você sempre quer daquele jeito. Mas aí fica um certo tempo daquele jeito, aí você vai se acostumar. Aí pega a cama e vira para lá. Não, do jeito que estava era melhor, entendeu? Porque, na verdade, não é porque do jeito que estava era melhor, é porque eu estava condicionado àquilo. É isso que faz com que a gente muitas vezes se apegue. E tem também a questão do apego, né? Da pessoa se apegar. Então, é por esse motivo que é saudável, sim, mudar. E eu não tenho nada contra a mudança, eu acho que é importante mudar. Faz bem para a comunidade, mas a gente gostaria que o senhor ficasse aqui. Tudo bem, você até gostaria.
mas a outra comunidade também gostaria de receber o padre. Sim. Entendeu? Então, é o bom senso, né? Não tem jeito. Senso. Padre, o que você acha de padres famosos? Como o padre Fábio de Mello, padre Marcelo, esses padres que são mais famosos, assim, né? Que estão aí na mídia. Como que você vê isso? Veja bem, eu acho que cada um foi dado um dom. Se a pessoa tem jeito para trabalhar, para estar vivenciando, né, estar publicando, espalhando o evangelho dessa maneira, amém. Por exemplo, a minha natureza, acho que eu não daria para isso. Mas se o padre tem, nós precisamos hoje também de padres que estejam presentes na mídia. O que não pode acontecer é o padre esquecer, né? Assumir o lado midiático e esquecer a sua vida de interioridade, da sua vida de oração e a sua vida comunitária, sua vida com a comunidade. É isso que não pode esquecer. E, infelizmente, é um risco que se corre. Porque entra a fama, né? Entra o público grande, então as pessoas se encantam. E a vaidade também. Vaidade toma conta, se você não tiver um equilíbrio, você acaba se perdendo. Eu mencionei esses dois padres em específico, porque esses dois padres, eles já deram, falando, né, na mídia, que eles estão com depressão, fazem tratamento de depressão. A gente poderia, talvez, atribuir essa depressão a essa mídia, ou esse aumento da vaidade aí? Eu acho que não é o aumento da vaidade, mas o excesso de trabalho, né? Então, por exemplo, um padre que assume, por exemplo, como cantor, ele tem vínculos, né? Tem responsabilidades com a gravadora. E a gravadora, a intenção da gravadora e a questão da gravadora é única e exclusivamente ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados se é padre, se não é. É um artista que está ali, que está produzindo, então eles querem que o padre esteja... E aí, muitas vezes, entra esse choque. Então, a pessoa acaba sofrendo, né? Mas eu não acredito que seja essa questão, né, que isso fere, mas é por causa da nossa condição humana, né? Eu acho que a condição humana ela é principal, então a gente precisa cuidar. E a gente precisa se cuidar para não se perder. Porque uma vez o Jô Soares perguntou isso para o padre Fábio de Mello. Ele perguntou para ele, senhor sendo padre, vocês têm a obrigação de rezar missa todo dia, tem a sua vida de oração, tem a liturgia das horas, e como é que o senhor faz? Aí ele falou assim, é uma coisa que eu estou pensando. Ele falou, só perguntando por quê? O senhor sai de um show, entra no avião, vai para outro, entra no outro avião, e aí como é que o senhor reza a missa, como é que você faz a sua vida de oração? Aí até ele respondeu. É uma das coisas que eu tenho pensado bastante. Porque essas duas coisas, se não tomar conta, se você não tomar cuidado, você se perde. E acho que pode acontecer também o distanciamento de Deus também. Com certeza. Porque você não está naquela oração, talvez, que um padre precisaria ter, por exemplo. O recolhimento necessário. Recolhimento necessário. Eu acho que, sei lá, talvez seja um dos motivos aí dessas coisas acontecerem. E também problemas físicos, né? Porque a depressão não é só uma questão de mente, mas é também uma questão física, né? Muitos fiéis que vão na igreja têm esse problema de depressão, que a gente acha que isso é o mal do século, né? Sim, tem muitas pessoas, muitas, jovens, tem jovens. Então, são situações que a pessoa vive e que a gente precisa de ajuda. Então, uma das coisas principais é a gente buscar ajuda, ter diálogo. Tem gente que se fecha demais, não conversa, não partilha o que tem que partilhar, não divide aquilo que está sentindo, entendeu? Então, é preciso buscar esse diálogo, essa proximidade, para você poder não cair nesse fechamento, né? Você acaba se fechando e se perdendo. Ô padre, quando tem essa mudança de papa, existe alguma mudança no comando da Igreja Católica também? Muda-se alguma coisa nesse comando? Não, na verdade, o que acontece é assim, a questão de doutrina, de dogma, essas coisas, não mexe. O que muda, na verdade, é assim. Por exemplo, João Paulo II, ele era um papa que ele viajou muito. Ele viajou, ele foi ao encontro das pessoas, então, claro que cada lugar, né? Foi a época também que surgiu muitas vocações, né? Porque o encontro dele com a juventude, a proximidade dele com a juventude, fez com que a juventude se encantasse e percebesse nele algo de extraordinário. Então, ele tinha esse carisma. Depois veio o Papa Bento XVI, ele era uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais retraída, por causa do próprio jeito dele mesmo, como alemão, mas ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente, então ele cativou as pessoas pela capacidade intelectual que ele tinha.
Então, ele levou muitas pessoas a buscar uma profundidade, um conhecimento melhor da fé. Então, influenciou pelo jeito dele. Entrou o Papa Francisco, que ele acredita e ele propaga isso o tempo todo, a questão da igreja em saída. Ele acha que nós temos que sair de dentro da igreja e nós temos que ir ao encontro das pessoas. Então, é uma questão de visão dele enquanto pastor, enquanto guia da igreja. Ele tem essa visão de que a necessidade da igreja é o encontro das pessoas. Então, mas é uma coisa pessoal dele que pode influenciar. Mas a parte de estrutura da igreja, não tem mudanças, né? Foi o Bento XVI que renunciou? Foi o Bento XVI. O que o senhor acha que aconteceu para ele ter causado essa... Ele alega a questão de... Ele alegava, né, essa questão de que ele já não tinha mais idade, né? Ele estava muito doente e ele alegou que não tinha mais condições para estar no governo da igreja. Mas é porque, eu acredito assim, é uma questão de formação dele, né? Ele era alemão e os alemães, eles têm esse pensamento mesmo de se algo não está funcionando, é que nem também japoneses e o pessoal tem algumas raças, né, japoneses, chineses, que eles, quando uma coisa não está correspondendo do jeito que deveria ser, do jeito que eles acham que tem que ser, tem aquela questão do perfeccionismo, então a pessoa acha melhor abrir mão. Então não estou correspondendo, então não faço. É diferente dos latinos, né? Porque nós aqui da América Latina, nós temos uma diferença. Não, eu tenho que lutar até o fim, tem que ir até o fim. Ele já tinha esse outro pensamento, né? Essa é a razão. Porque, na verdade, também foi uma surpresa a renúncia dele, porque, na verdade, quando ele trabalhava na Congregação para a Doutrina da Fé, tinham-se um pensamento de que ele era um cara que gostava do poder, que ele gostava de mandar, e, de repente, se viu que ele não era nada daquilo que se pensava. Preferiu sair, né? Ele preferiu sair. Ele achou que não era mais o tempo dele, que ele já não tinha mais condições de corresponder na altura que devia, e influenciado também pela criação dele, ele preferiu sair. Você acha que a igreja modificou ao longo do tempo aí? Tipo, vamos dar um exemplo. Eu quero batizar minha filha e antigamente você tinha que ser casado e os padrinhos tinham que ser casados, senão você não conseguia batizar. Você acha que a igreja ela foi flexibilizando algumas coisas? Para que as coisas acontecerem melhor? Para o mundo atual. Sim. Mesmo. Mas essa questão são normas, essas normas dificilmente mudam. Mas o que acontece assim, a facilitação que tem é que hoje tem uma proximidade maior com o padre e a pessoa então, ela carrega, quando a pessoa vem conversar, às vezes procura a gente lá na igreja, tem casais que eles estão vivendo junto, não porque eles... diríamos assim, por uma questão de opção, é uma questão de opção, sim, eles optaram por isso, mas muitas vezes eles não procuram oficializar esse matrimônio perante a igreja porque eles têm na cabeça de que é preciso fazer uma festa. Entendeu? Então tem gente muitas vezes que não vai se casar na igreja porque não quer fazer festa, né? Então, aí geralmente agora, tendo essa proximidade, a gente geralmente fala para eles assim o seguinte: você não é obrigado a fazer festa, e não tem necessidade de festa. Você pode vir aqui à igreja, você expressa seu desejo de se casar, vocês podem vir aqui com seus padrinhos e as pessoas que vocês quiserem, vocês vêm aqui e o padre pode fazer o casamento. Entendi. E batizar também, tudo Sim. certo. A exigência dos padrinhos é porque a igreja, porque isso não é bíblico, é coisas da igreja, mas a igreja entende que quando os pais não conseguem corresponder a uma maturidade espiritual, porque a função do padrinho é justamente essa questão espiritual. Cuidar da vida espiritual do seu afilhado. Então, quando o pai e a mãe, a igreja percebe que eles não têm, por exemplo, condições de viver isso, e é por isso que pede, escolha um padrinho que tem uma vivência de fé, alguém que possa corresponder, porque é justamente isso, porque antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente, quando um pai e a mãe chegavam a faltar, quem criava eram os padrinhos. Sim. Eram eles que criavam aquela criança, aquele jovem, é a responsabilidade deles. E tinha-se o máximo de respeito pelos padrinhos, porque os padrinhos eram os segundo pais. Então é por esse motivo que a igreja coloca como condição e exige que a pessoa seja casada, ou seja, duas pessoas solteiras, que não tenha nada impedido. O que não pode ser pessoas amaziadas, porque a igreja entende que essa pessoa não tem um testemunho para poder cuidar da vida espiritual daquela criança. Entendi. Ô padre, mas antigamente tinha madrinha, padrinho de consagração?
Que hoje é mais comum, parece, né? Antigamente tinha madrinha de consagração. É que geralmente fazia as consagrações e era a própria madrinha de batismo que era a madrinha de consagração. Tá. Hoje que deu essa abertura da madrinha de consagração, pode escolher outra pessoa. Queria falar também da aproximação da igreja com outras religiões. Não sei se é uma impressão, mas antigamente tinha uma coisa... O evangélico não conversava com o católico, que não conversavam. Tinha uma inimizade, vamos ser sinceros. E também tinha uma inimizade com o espírita. Hoje eu percebo uma união, um respeito dessas religiões. Não é que abriu mão da doutrina, a doutrina continua sendo a mesma, mas o que de fato se percebe é que se você se aproxima das pessoas, você tem mais a ganhar do que você entrar em discussão. Porque, se você pode, com seu testemunho, com a sua vida, você pode ganhar uma pessoa para Deus, levar a pessoa para mais próximo da sua fé, do que você criar restrições. Mas ainda existem algumas barreiras ainda, né? Igrejas que não gostam de católicos. Na verdade, nunca foi os católicos que não gostavam dos evangélicos. Os evangélicos é que tinham essa questão de não querer proximidade com o católico. Porque acham que católico, tudo na igreja católica pode. Isso não é verdade. Que pode tudo, que tudo pode, que nada, não tem norma, não tem nada. Isso não é verdade, né? Na verdade, o que a igreja coloca, né, e deixa, é que a pessoa possa agir e possa decidir-se pela sua própria consciência. Sim, mas eu acho que tinha algumas coisas assim que teve uma época que eu ia nos enxergos, essas coisas, que era justamente a questão, vamos dar um exemplo, de Maria, né? Por exemplo, para evangélico, eles acham que os católicos adoram Maria, que não deveriam adorar ou não deveriam adorar a imagem. Então, eu acho que vamos dizer assim, entre aspas, rivalidade foi criada justamente por causa de algumas questões pequenas, né? Porque cada um vê de uma maneira. Porque, na verdade, o que existia antes não eram evangélicos e católicos. O que existia era católicos e anticatólicos. Então, as igrejas evangélicas, elas não nasceram por causa da questão de não gostar da igreja católica. Mas eles procuraram, na maioria das vezes, os evangélicos, eles tinham sempre esse pensamento. Tudo que a igreja católica faz, a gente não faz. Então, mulher católica passa pintura, nós não vamos passar. Mulher católica corta cabelo, então a nossa não corta. A mulher católica usa calça comprida, a nossa só vai usar saia. Então, eu achei que elas faziam isso porque estava na Bíblia, que não... Não era uma questão, porque, na verdade, o que houve, esse rompimento, houve para ser... Então, nós tínhamos no Brasil muito mais anticatólicos do que verdadeiramente protestantes. Porque você percebe que na Europa, não houve esse choque que houve aqui pelo Brasil, pela América, não houve esse choque. Porque, na verdade, como lá eles trabalham muito com a questão da razão, então é a questão de compreensão. Então, tem coisas que são teológicas, que não tem como eles negarem que aquilo de fato é. Então, por exemplo, a questão de dizer que o católico adora Nossa Senhora, eles sabem perfeitamente que não adora Nossa Senhora. Mas não tem razões também para não aceitar Nossa Senhora dentro da vida evangélica ou protestante, porque está lá na Escritura Sagrada, não tem como negar. Então, houve um avanço nesse sentido. E aí começou, então, a cair essa questão de ser tudo que os católicos fazem, nós não vamos fazer, entendeu? A mulher católica usa brinco, nossa igreja não usa, entendeu? Era isso, um anticatolicismo. Não via dessa maneira, foi uma forma de ver. As mulheres católicas vão num baile, nossa não vai. Entendi. Padre, uma outra questão que eu gostaria muito de ver, eu estava vendo uma matéria essa semana que saiu na CNN, acredito que seja verdadeira, agora em janeiro, que o Vaticano aprova as diretrizes que permitem que homens gays se tornem padres. Gostaria que você falasse sobre isso. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. O que aconteceu foi o seguinte, essa reportagem dada, essa fala dita, foi a questão de aceitar a pessoa. Aceitar a pessoa não no sentido de que, vamos dizer assim, a questão de prática. Se a pessoa se aproxima, ela deseja ser um padre, não é pelo fato de ser um gay que ele está impedido de ser padre. Se ele seguir os propósitos, não há nada que impeça.
É a questão de seguir os propósitos. É a mesma coisa de casar. Se a pessoa percebe que ela não tem condições de casar, ela não deve casar. E por que padre não pode casar? Por uma questão de opção de vida. Claro que isso aconteceu, isso foi num contexto histórico, né? Diríamos assim, havia problemas com questão de herança. O padre construía sua vida numa paróquia, depois aí acontecia que a família que tinha direito a isso, tinha direito àquilo, a família... Então aí colocou-se essa norma do celibato. Tanto é que você percebe que tem algumas partes da igreja, alguns países do mundo, que os padres são casados. Ah, tá. Não é em todo lugar, então, não, que... Não é em todo lugar. Existem os padres casados católicos. Entendeu? Não sabia. Eu até imagino que se isso fosse flexibilizado aqui, eu acredito que teria muito mais padres. Ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, sabe por quê? Porque você vê o seguinte, a estrutura nossa de paróquia não dá para a funcionalidade de ser casado, primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem amizade com muitos pastores que são casados, eles sofrem. Então, se o padre fosse seguir ou se o padre fosse seguir um conselho de um pastor, não cai nessa. Não é porque não é que não cai nessa. Não se trata disso, é opção de vida. Mas é uma questão assim, se você parar para conversar, por exemplo, eu já conversei com alguns pastores que disseram o seguinte, que o grande problema, então, por exemplo, chega uma mulher lá na paróquia para mim atender. E eu tenho sigilo de confissão. Então, ela vai conversar comigo. A conversa dela, mesmo que ela não saia da sala dizendo que aquilo é uma confissão, eu tenho a obrigação de ter o sigilo de confissão. Então, eu não posso sair falando o que ela falou, né? Sim. Então, por exemplo, um pastor uma vez disse para mim assim, então, foi uma irmã na igreja, procurou o pastor para conversar, acabou a conversa, e a mulher veio, eu queria saber o que a mulher tinha falado para ele. Ele falou, mas eu não posso falar. Ué, e a nossa vida? E nós somos uma só carne? Por que eu não posso saber? Entendeu? Falta de compreensão, porque na hora que ele foi lá atender, querendo ou não querendo, ele tem que manter um sigilo. Sim, lógico. Entendeu? Não é porque uma mulher se aproxima de você, que ela vem, por exemplo, diante da sua profissão. Vem uma mulher aqui e ela te conta um segredo, ela vem partir para você alguma coisa, não é por causa disso que você quebrou o vínculo com a sua esposa. Você apenas não pode dividir uma coisa que é particularidade da outra pessoa. Com certeza. Ô padre, você acha que as pessoas perderam o medo do inferno? Eu acho que não é que perdeu o medo. O diabo convenceu de que não existe. Não é que perdeu o medo. Eu falo porque... parece que antigamente as pessoas tinham medo, elas deixavam de fazer certas coisas porque elas iam pro inferno. Sim. E agora tá todo mundo fazendo tudo. Você fala, meu Deus do céu. Perdeu o medo. Porque, na verdade, assim, infelizmente, caiu-se muito nessa questão de pregar, de falar só sobre o amor, e não falar sobre as consequências dos atos. Entendeu? Então, para agradar as pessoas, fala-se muito do amor, e esquece de falar da questão da salvação. Que você precisa abandonar certos hábitos, certos costumes para que você possa alcançar o céu. É a mesma questão dessa questão da prosperidade. Algumas igrejas pregam veementemente essa questão da prosperidade e tem gente que tem claro no coração de que o fato de eu ter entrado para essa igreja prosperou. A minha vida prosperou. Não se trata de questão de prosperar. O que se trata é de que você passou a organizar a sua vida. Então, tem muita gente que não sabe organizar a vida. Gasta de maneira totalmente descontrolada. Aí a pessoa entra para a igreja, chega lá na igreja, tem algumas exigências, então você tem que ser fiel no seu dízimo, você começa a organizar seu dízimo. Aí você começa a organizar seu dízimo, começa a perceber, então eu preciso organizar as minhas compras, eu preciso organizar a minha vida nisso. Então você organiza a sua vida, então você tem uma resposta de prosperidade. Por quê? Prospera. Não é a questão de seguir Jesus. Até eu vi um pastor que disse assim, se nós formos pegar no pé da letra a Escritura, não foi Jesus que prometeu prosperidade para ninguém, foi o diabo. Porque o diabo disse para Jesus, se você se inclinar diante de mim, eu lhe darei todos os reinos da terra. Não foi Jesus que falou. Entendeu? Então, na verdade, a gente tem que ter cuidado, né? Por isso que Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É só a Ele que você vai servir.
Então, ou seja, se você adora, se para você a prosperidade é ter bens materiais, isso é teu Deus, adora Ele, só a Ele você sirva. Então, se eu amo Jesus, se eu fiz minha opção por Jesus, eu não tenho necessidade. Infelizmente, nós estamos aí, que felicidade foi colocado hoje como posses. Não, porque eu tenho plena certeza agora, depois da sua explicação, que o diabo, ele convenceu meio mundo aí, né, de que o inferno não existe, que você pode tudo, por causa dessa coisa da liberdade, porque você pode tudo agora. E não pense que apenas as pessoas, o povo, também padres e bispos. Sofre muitas tentações em relação a isso. Não é sofre tentações, é um convencimento de que o mal não existe. Entendeu? Eu já vi padres dizendo que imagina que Deus vai mandar você para o inferno, que você não vai para o inferno, coisa nenhuma. Deus jamais faria um negócio desse, Deus jamais permitiria um negócio desse. Mas para que Jesus veio aqui então? Se ele veio aqui para nos alertar que esse caminho que nós estamos trilhando não é um caminho correto, não é um caminho seguro, como é que você diz que não tem? E Jesus já falou que existe o inferno. Quer dizer, então até dentro do meio tem um convencimento de que não... É uma das vitórias do demônio dentro da igreja. Convencer as pessoas de que ele não existe. E você não acha que esse excesso de liberdade também é o convencimento do diabo? Que tudo a gente pode... Sim, é só uma vez, pode fazer só... Isso mesmo, é isso mesmo. Ele acha, coloca na sua cabeça. E claramente que não é só uma vez. Eu só vou beber hoje. Você bebe só hoje? Não bebe, só hoje. Não. Daqui a pouco você está numa dependência terrível. Entendeu? E algumas pessoas, e às vezes você vai falar para algumas pessoas, elas falam que não. Que ela fala, eu bebo porque eu sou livre. Não, se você fosse livre, você não bebia. Porque o fato de você estar bebendo, está na dependência de uma bebida, porque você depende dela. Se você depende dela, você não é livre. Ela que te controla. Ela que te controla. Você acha que hoje, onde o diabo mais ataca, vamos dizer assim, é nas famílias? Com certeza. Que as famílias estão acabando? Estão se acabando, estão se autodestruindo porque deixaram de rezar, caiu na autossuficiência. De achar que é o meu esforço, que é o meu trabalho, que é a minha dedicação. Então, por exemplo, uma das coisas que o diabo convenceu foi as mulheres de que que ser mãe é pouca coisa. Ela precisa ter um ganho. Ela precisa ter um ganho. Mas para que um ganho maior do que você formar um filho, né? Ela formar, está nas mãos dela a graça de formar esse homem, essa mulher, para a sociedade ser melhor. Isso é pouco? Nós tivemos um episódio, vou citar de novo, desse terapeuta holístico, e eu comentei justamente com ele sobre isso, sobre essa questão do empoderamento feminino, né? Porque aí acontece que o homem, ele fazia várias coisas erradas, né? Ele fazia adultério, enfim, inúmeras coisas. E ao invés da gente condenar, por exemplo, esse homem, agora a mulher também pode trair. E se ela trai, tá tudo bem, o homem faz também. Então, assim, as pessoas não entenderam que errado tá para os dois, não tá porque o homem faz, eu vou fazer também. Então, eu acho que essa coisa de tentar se igualar pelo lado errado, pelo lado ruim, tá acabando com as famílias. Com certeza. E a questão também que tem é de disputa de poder. Entendeu? A mulher acha que o fato dela ficar em casa, ela cuidar da casa, que aquilo é inferioridade. Ela precisa estar no mercado. E quem que coloca isso na cabeça dela? Na cabeça das mulheres? Não, isso é uma coisa que o diabo colocou na cabeça das mulheres. E elas são levadas a isso. Então se não tomar um máximo de cuidado, infelizmente vai se perdendo. Então, porque ela não percebe que ela deixa a educação, a formação do filho na mão de outra pessoa. Não é ela que forma. E está cada vez mais comum. Se você for analisar, a gente deixa nossos filhos conviver a maior parte do tempo com pessoas, entre aspas, desconhecidas, do que com a gente mesmo. Com certeza. Né? Então não teria problema nenhum de uma mulher, por exemplo, ficar em casa cuidando, né, da família. Não, porque o valor grandioso dela de educar é a coisa mais sublime que Deus confiou a ela. É a coisa mais sublime. Entendeu? Verdade, faz todo sentido. Padre, se a gente fosse falar dos 7 pecados capitais, qual aquele que o senhor acha pior? Eu acho... Não, todos são ruins. O que mais leva... que você corre risco, então, de cair? Eu acho que é orgulho.
O orgulho? É o orgulho. Porque o orgulho, ele massageia o ego, porque a pessoa justifica, né? A pessoa justifica, ela fala assim, não é orgulho, é porque eu não quero me dispor com você, ou eu não quero criar problemas para você, eu não quero ser um peso para você, mas na verdade não é isso, é orgulho. Eu não quero aceitar a ajuda do outro. E eu acho que essa é uma das coisas piores. O mundo que tem judiado das pessoas justamente isso. Então, por exemplo, eu sei que eu posso dividir com você alguma coisa, que você tem uma resposta para me ajudar, mas eu não vou me colocar isso, não vou me colocar para você isso, não é porque eu não quero, porque você não pode me ajudar, mas eu não quero expor para você porque eu não quero que você conheça a minha fraqueza. É orgulho. Eu estrago, eu perco uma oportunidade de poder crescer por causa que eu não quero me abrir para o outro. Entendeu? A gente não vai se abrir para todo mundo, não tem que se abrir para todo mundo, e porque não tem pessoas que merecem a nossa confiabilidade no sentido de você partilhar, mas tem que existir alguém com quem você divide as suas coisas, onde você pode deitar no colo, você pode encostar a cabeça no ombro, com quem você possa conversar. Todo mundo tem que ter. Um amigo, uma pessoa mais próxima, o marido ter a esposa, ou a esposa ter o marido. Você tem que ter alguém. E tem coisas que são reservadas, né? Tem uma vez que eu estava participando de um curso de formação na equipe de Nossa Senhora, né? Lá em Garça. E aí era um encontro para casais, né? Aí o padre, falando para as pessoas, disse assim, olha... Vocês precisam casar, vocês precisam buscar a confissão, vocês buscaram a confissão. Falei, às vezes o marido fica carregando coisa aí que não pode carregar. Por que não vai procurar o padre e vai contar para o padre? Aí a mulher levantou, não, mas tem que procurar a mulher dele falar. Aí ele falou assim, mas tem coisa que às vezes o marido não quer falar. Não, mas que coisa é essa que ele não pode me falar? Aí o pau já fecha. Aí o padre diz, não, tem pecados que a pessoa cometeu e que às vezes não é, por exemplo, louvável falar. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que ela estava sofrendo por causa de uma questão de ter traído. Como é que ele vai contar isso para outra pessoa? Para o marido? Daquilo que fez? Isso vai destruir a casa. E a pessoa está sofrendo. Entendeu? Por exemplo, eu atendi um caso, eu posso falar o caso, porque eu não vou falar a pessoa quem é. Não foi aqui também. Mas o fato que aconteceu era assim... A mulher veio me procurar para confessar porque o marido tinha traído ela tinha ficado com raiva e depois ela foi e traiu para poder descontar o que ele fez. Só que ela fez e se arrependeu do que ela fez. Aí ela queria contar. Aí ela não queria contar, não. Ela ficou desesperada, sofrendo. Eu vou contar. Ela pegou, contou, chamou o marido, sentou com o marido lá no sofá e ela falou para ele assim, eu tenho uma coisa para te contar. Fala, o que você quer? Aí ele pegou e falou, ela falou para ele, ó, eu traí você e eu tô arrependido do que eu fiz, tá. Aí ele olhou para ela e falou assim, ó, a educação que a sua mãe te deu, a formação religiosa que você recebeu, você jamais teria coragem de fazer isso. Eu não acredito. Ela ficou mais desesperada ainda. Nossa. Porque ela tinha... Foi um tapa na cara. Ela ficou mais desesperada ainda, porque ele não acreditou que ela pudesse ter feito isso. E não aceitou que ela tivesse feito isso. E pronto, você levantou da sala e falou, eu não acredito que você fez isso. Você está falando isso só para poder me ferir. Você não é mulher para essas coisas. Então, para ela foi pior ainda. Foi, porque realmente ela não era mesmo. Então. Ela foi contra os princípios dela só para poder atacar. E ele acreditava que os princípios dela não permitiriam jamais ela fazer isso. Mas ela fez. Então, não adiantou para ela ir contar para ele, porque ele não quis aceitar. Mas poderia também ter botado ela para fora de casa. Sim. Então, aí ela veio procurar o padre para conversar. Aí a gente vai conversando, orientando, rezando, para ela poder se perdoar, para poder ficar em paz. Sim. Porque ela fez a parte dela, sim, né? Que era contar. Padre é um pouco psicólogo, então, também. Tem. Mas é que a psicologia geralmente ela aponta a questão, o problema. Mas a psicologia não leva à cura. Então essa é a diferença da confissão, porque a confissão é para levar a pessoa à cura. Então, por exemplo, a pessoa vem confessar e geralmente você deve rezar com a pessoa para a pessoa se libertar daquela situação. Por exemplo, o psicólogo já não pode fazer isso, porque se ele pedir, mesmo que ele seja um cristão, se ele for pedir para poder rezar com a pessoa, ele pode incorrer em problemas com o conselho. Não. Psicologia, porque não pode envolver a religião. Então, o padre pode fazer isso. Então, o padre é mais do que o psicólogo, porque o psicólogo, ele aponta, porque às vezes tem pessoas que vêm pregar a gente, vêm nos procurar, e que eles trazem algumas questões de psicólogo e de psiquiatra.
Que o psicólogo, o psiquiatra, por exemplo, não ouviu aquela questão e vê que aquilo lá é mais uma coisa espiritual. É o psicólogo que tem discernimento. Vai lá, procura o padre. Vai lá, busca a ajuda do padre. Então aí a pessoa vem procurar ajuda. Eu procurei um psiquiatra, o psiquiatra disse isso, eu estou aqui para esse fim. Então eu já sei qual é o fim. O fim é que o psiquiatra foi até onde ele podia, enquanto ciência, e dali para frente é só o espiritual. Então aí o padre entra com o espiritual, para ajudar a pessoa a se libertar daquilo. Ô padre, como que você reage numa situação que isso eu acredito que seja comum? É a pessoa que vai lá na igreja, né, na missa, ela é frequentadora, e ela por alguma questão ali da própria igreja, dos fiéis, ela se decepciona com o padre, com algum fiel ali, né? E aí ela abandona a igreja. O que você pensa disso? Você acha que ela colocou expectativa nas pessoas erradas? Porque quando eu comentei que nós íamos ter esse bate-papo, algumas pessoas vieram, por exemplo, no Instagram comentar: eu parei de ir na igreja, porque na igreja tem muita fofoca, porque na igreja tem muito isso, porque sabe que você vai falar com ele, fala da fofoca que tem dentro da igreja. Mas não é errado essa forma de pensar, porque a gente está indo na igreja atrás de Deus. Sim. E quem está na igreja é pecador também. Tem uma explicação de um padre, um fiel foi reclamar para o padre que ele não ia mais para a igreja porque ele não suportava as pessoas lá dentro da igreja, que as pessoas eram falsas, não sei o que, não sei o que. Aí o padre pegou um copo de água, encheu o copo d'água e falou para ele: você vai dar a volta dentro da igreja inteirinha, sem derrubar água. O copo estava cheio até em cima. Você vai com esse copo na mão e você não vai derrubar uma gota d'água, não pode cair, nem uma gota d'água. Aí ele saiu com o copo de água dentro da igreja e foi, a igreja cheia, deu volta por lá, deu outra volta. Aí ele chegou, o padre perguntou: derrubou a água? Ele falou assim: não derrubei. Falou: por que você acha que você não derrubou a água? Aí ele ficou pensando: não sei, padre, por quê? É porque minha mão não tremeu. Não, porque você não ficou olhando para ninguém. Você olhou para o copo d'água. Se você fixasse os seus olhos em Cristo, você ia parar de ver os defeitos dos outros. E a gente tem que parar, porque é o seguinte: porque do mesmo jeito que eu estou vendo o defeito dos outros, os outros também não vendo os defeitos. E entender sempre que a igreja é como um bom hospital. Você vai no hospital, você vai se tratar. Quando você chegar no hospital, eles fazem a higienização, eles fazem todo o trabalho, todo o processo para você não pegar infecção. De vez em quando alguém não pega infecção? Pega. O hospital manda embora? Não. Tem que sarar a doença. Então a mesma coisa, a igreja é lugar de pecadores. De vez em quando vai aparecer pecado. Então você não tem que destruir a pessoa, tem que ajudar ela a ser curada do pecado. E não expulsar ela. Então a gente tem que ter essa atenção. Por quê? Porque nós também não somos perfeitos. Nós queremos uma perfeição dos outros que a gente não tem. Então, a primeira coisa é aprender. Se você fixar os seus olhos naquilo que você foi buscar, como o padre mandou fixar os olhos, ele não mandou ele fixar os olhos, ele falou: vá, volta. Ele ficou tão atento ao copo que ele não viu ninguém. Ele parou de ver as pessoas porque ele estava atento ao copo. Então, se você ficar atento a Jesus Cristo, você vai parar de ver tantos defeitos dos outros. E a gente precisa vencer isso. E ter a consciência de que quando a gente encontrar alguém com defeito, é nosso dever cuidar. Sim. E não expulsar. E nem abandonar o barco. Eu falo isso, a gente fala de fiéis, mas o senhor sabe, do número, por exemplo, de pessoas, por exemplo, acontece, por exemplo, um padre, ele, roubou a paróquia, né, a igreja, o padre, aí a pessoa faz o quê? Acha que o padre é santo, que acha que ele é Deus e se afasta da igreja. Sim. Todo mundo está falho, todo mundo pode cometer um erro. Então, pastores também, padre também, Sim. Também, todo mundo tem o risco de ser falho. E o que a gente tem que entender é assim: a fraqueza do outro não pode destruir aquilo que eu tenho de convicção dentro de mim. A minha convicção não está nas pessoas, minha convicção está em Cristo. Porque se eu tiver a minha convicção nas pessoas, eu vou deixá-las no meio do caminho. E não foi para isso que eu fui chamado. Não foi para deixar as pessoas para trás, mas para ajudá-las a chegar mais perto de Deus. Então, por esse motivo, não só na igreja, mas também no trabalho. Porque em todas as partes tem gente com defeitos. Então você tem que sair do mundo, tem que se matar.
Você não vai mais na avenida, você não entra mais numa loja, você não entra mais na farmácia. Em todo lugar tem uma pessoa falsa, tem uma pessoa que não é boa, tem uma pessoa... Todo lugar Tem uma pessoa fofoqueira. Então... Isso aí tá no mundo. Então, tem jeito. Então você vai ter que sair do mundo, tem que se matar. É isso, ô padre. Outra questão também que me colocaram no Instagram e eu achei interessante essa forma de pensar, assim. A pessoa queria que você comentasse como que você imagina o fim do mundo, tá? Por quê? Hoje em dia, existe aí um número de doenças, né? E aí você entra hoje na internet, muita gente fala, o mundo está acabando, né? Temos o Covid aí, olha, indícios do fim do mundo. Aí, sei lá, aparece, o mundo está acabando. Como que o senhor imagina isso? O senhor acha que nós estamos no fim dos tempos? Veja bem, o fim dos tempos, ele é real porque a Escritura diz, nós não podemos negá-lo. Mas o que a gente deve ter como clareza na nossa vida é que todas essas coisas acontecem como um chamamento para a gente mudar de vida, para mudar de propósito, para mudar a visão das coisas, para mudar a nossa postura. Esse é o grande chamamento. E as pessoas ficam tão preocupadas com o mar que está agitado, com os raios que estão caindo, com a ventania que está acontecendo, mas continuam com o mesmo coração. Continua com a mesma dureza, continua não perdoando, continua guardando raiva dos outros, continua... Então, na verdade, o fim está próximo no sentido de que nós não estamos, de fato, dando atenção àquilo que Deus está nos chamando. O tempo todo Deus está chamando atenção. Por quê? Porque existe, né, como Jesus falou, na casa do Pai há muitas moradas. Né? E Ele gostaria muito que nós todos fôssemos morar nessa casa. Mas o problema, para entrar nessa casa, nós temos que abdicar de um monte de coisas. Que são as coisas que o mundo nos influencia. Que é as maldades, que é a inveja, que é um tanto de coisas que o mundo vai nos influenciando. Mas as pessoas ficam tão preocupadas com os acontecimentos, com os sinais que estão dando, elas ficam preocupadas, amedrontadas, na verdade, mas não muda de vida. Continua com isso. Vamos dar um exemplo vivo da pandemia. Todo mundo achava que depois da pandemia as pessoas iam ser diferentes. Eu vejo dentro da minha própria cidade lá, pessoas que estão brigando, né? Brigando porque morreu o pai, morreu a mãe. E percebeu que a mãe e o pai morreu, não levou nada daquilo, e os estão lá brigando por uma coisa que eles também não vão levar. E não convive. Quer dizer, nada mudou. Nada mudou. Uma falsa ilusão. Pois é. Então o mundo não vai acabar do jeito que as pessoas estão imaginando. Eu acredito que não vai acabar do jeito que as pessoas estão imaginando, mas o que acaba, o que está se diminuindo, é a relação, o afeto entre as pessoas. As pessoas não estão mais preocupadas umas com as outras. Elas estão preocupadas com coisas, como eu estou dizendo. Eu falo várias vezes lá em Ouro Verde. Gente, como que vocês não estão vendo que os pais de vocês morreram, largou essas terras para vocês estão brigando por essa terra. Viu que os dois velhos não levou essas terras? E agora vocês estão brigando por uma terra que vocês também não vão levar? Perdendo tempo. Aí até uma vez eu conversei com uma senhora em Marília que os pais morreram. Aí o advogado fez a proposta. Eles tinham uma fazenda, eles eram os 5 irmãos. Vocês acham melhor vender a fazenda e dividir entre os 5? Ou vocês acham melhor pegar a fazenda e dividir em pedaços, em 5 pedaços, e a gente faz um sorteio e cada um fica com um pedaço? Não, é melhor dividir a fazenda em pedaços, que cada um faz o que quiser com os pedaços. Por quê? A fazenda era grande. Fizeram o sorteio. Aí essa senhora foi me procurar, porque foi feito o sorteio e ela ficou com o último pedaço lá na terra. E ela acha que aquela terra não é boa. Quer dizer, a confusão continua. Então, aí ela estava reclamando que os outros irmãos ficaram com a parte melhor e ela ficou com a parte pior. Aí eu falei para ela assim, escuta, a senhora não aceitou passar pelo sorteio? Aceitei. Então, a senhora foi sorteada com esse pedaço de terra. Agora é uma questão de investimento da senhora. A senhora investir naquela terra, já que para a senhora é tão importante. Mas eu não perdoo meus irmãos por isso. Eu falei para ela assim, sabe o que vai acontecer? A senhora não vai usufruir da terra, seus irmãos vão morrer e a terra vai ficar aí. E vocês não viveram nada um com o outro. Ela falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então a senhora começa a pensar. Você vai lá, procura teu irmão, se reconcilia com teu irmão, com os teus irmãos e para com isso. Porque vocês não aceitaram de fazer o sorteio, alguém tinha que ficar com aquele pedaço de terra. Por que a senhora acha melhor, que a senhora é melhor do que os outros? Bom, acabou. Não precisa falar mais nada. Pois é.
Padre, o senhor já perdeu a paciência? O senhor perde a paciência constantemente com os fiéis que vão lá? Não. Com a falta de noção? Não, mas Não. Veja bem, eu nunca perdi assim. Chegou apenas uma pessoa, acho que umas 2 ou 3 pessoas que eu atendi e que elas me tiraram do sério. Mas a maioria das vezes são situações assim, que a pessoa fica insistindo, e aí você pega e faz silêncio. Nesses casos, o que essas pessoas fizeram para te tirar do prumo? Porque, na verdade, assim, uma senhora mesmo, uma vez, foi por causa que ela chegou para ser atendida, e aí o que acontece? Tinha um jovem da catequese que a mãe dele foi buscar ele tinha ido de bicicleta, e não era para ele ir de bicicleta, era para ele ir a pé, que a mãe ia passar para pegar ele de carro. Aí ele estava com a bicicleta dele, aí não sabia o que fazer a bicicleta. Eu falei, você quer deixar a bicicleta aqui em casa? Deixa a bicicleta em casa, amanhã você vem buscar. Falei, amanhã sua mãe deixa você aqui, porque eles iam para um outro compromisso. Amanhã sua mãe deixa você aqui, você pega a bicicleta e vai. Tá bom, pai, então valeu. Deixou a bicicleta lá. No outro dia de manhã, ele foi buscar a bicicleta. No outro dia amanhã não, no outro dia à parte da tarde, porque ele tinha aula de manhã. Ele foi buscar a bicicleta. Chegou lá, essa senhora estava esperando para ser atendida. E aí a questão do menino era só pegar a minha chave, que eu estava com a chave no bolso, era pegar a minha chave, ir lá em casa, abrir o portão, pôr a bicicleta para fora, ele deixaria a chave com a secretária e ele ia embora. Mas foi questão de 1 minuto, os segundos, nem foi minutos. Ele entrou e falou, padre, o senhor dá a chave para mim poder pegar a bicicleta? Enfim, a mão no bolso, falei, tá aqui, pega a bicicleta. Aí ele ia deixar a chave lá para a secretária. E ele foi, na hora que ele chegou e pediu a chave, eu entreguei a chave, ele saiu, ela entrou, e ela pegou e falou para mim assim, mas que desorganização nisso aqui? Eu falei, desorganização por quê? Ela falou assim, esse menino chegou aqui agora, já passou na minha frente, sei que eu estou lá esperando. Eu falei, mas ele não passou na frente da senhora, ele veio só pegar a chave, então ele que esperasse. Ele que esperasse. Eu falei, não, mas ele não tinha por que esperar, eu só entreguei a chave, ele não deu 1 minuto aqui dentro, não interessa. Eu estava na frente. Eu tinha prioridade. Aí eu disse para ela assim, onde a senhora mora? Ela disse, eu moro na cidade tal, que eu não vou falar porque pode estar escutando. Eu moro na cidade tal. Então a senhora poderia ter ido procurar o padre da senhora lá, que a senhora não teria passado por esse problema. Pronto. Acabou. Vai falar o quê? Por causa se o menino tivesse ficado dentro da sala, conversado, tudo bem. Ele falou, padre, dá a chave para mim. Enfiei a mão no bolso, entreguei a chave. Depois ele deixou a chave com a secretária. Quer dizer, então o padre perde a paciência também. Claro que perde, é ser humano. Tem hora que a gente tem que fazer silêncio. Mas tem hora que não dá para fazer silêncio. Mas isso são raros, esses momentos. São raros. Porque, na verdade, essas pessoas que vêm te procurar, normalmente você vai mais para aconselhar, para poder... Sim. Né? Já escutei, por exemplo, um casal que veio para fazer separação. Fiquei escutando eles 1 hora. Eles falaram 1 hora os dois. E ficaram lá discutindo. Ela dizendo que ela tinha direito de ser feliz e ele dizendo que ele também tinha direito de ser feliz. Aí ficaram lá discutindo para separar, tá. Aí depois que eles falaram, eu falei, vocês já acabaram de falar? Ele falou, eu falei assim, então, vocês têm filho? Tem 2. Eu falei, então, porque já faz 1 hora que vocês estão falando, eu não vi vocês citar o nome do filho de vocês uma vez. Você tem direito de ser feliz? Você tem direito de ser feliz. E o filho de vocês, ele vai ter a desgraça? Ele não tem direito de ser feliz? Ele que não pediu para nascer, não tem direito para ser feliz. Os 6 dois têm, mas ele não. Aí eles baixaram a cabeça, baixaram a bola. Ô padre, eu imagino a função do senhor é sempre restituir essa família, né? Tudo mais. Teve algum caso que o senhor já pegou e você chegou a pensar, falou, não, essa família não deve continuar? Ah, sim. Tem, por exemplo, já peguei casos da mulher apanhar toda vez, entendeu? Ele batia na mulher e batia também nos filhos. E bebia de maneira descontrolada e usava droga. E ele não estava aberto para buscar cura, para buscar o remédio para poder sarar. Então, os filhos já estavam todos assustados, já estavam vivendo a situação. Eu falei, então, nesse casamento tem que entender que esse casamento não tem Deus. E não é da vontade de Deus, esse matrimônio não é válido. Porque, na verdade, ele não vive o matrimônio. Ele chegava em casa todas as vezes embriagado e drogado, e ele batia na mulher, deixava as crianças assustadas e batia nas crianças também. Então, para ela, era muito melhor ela criar os filhos com os pais ajudando ela, do que ela continuar naquela situação. Aquele sofrimento, né? Sim, as crianças iam viver numa revolta.
Quer dizer, então existe um limite também, porque Claramente às vezes as tem. pessoas ficam achando que a igreja, por exemplo, acha que você tem que ficar ali num casamento, porque você tem que reconstituir. Tem um limite também para isso. Sim, é porque a maioria das vezes as pessoas não sabem. Então, por exemplo, o sacramento do casamento, ele tem 3 pontos importantes para ser válido. Não é porque entrou na igreja de noivo que o casamento foi válido. Então, por exemplo, o bem da fé. Então, você se casa, aí de repente você quer mudar de religião e você obriga a tua esposa a fazer, ou ao contrário, obriga você que tem que ir para aquela religião, mas você não quer. Isso é um motivo para o casamento, de fato, ser nulo. Porque ele não tem o direito, nem um lado nem outro, o direito de impedir o outro de viver a fé dele. Entendeu? Se ele quer, de fato, abandonar aqui e viver lá, problema dele, mas ele não pode obrigar. Então, o bem dos filhos. Ou o cara ou a mulher casa na cabeça que não gosta de criança, não suporta a criança. Mas o outro lado, mas nunca falou para o outro lado que não gosta dessa criança. Aí, por exemplo, aí você vem e fala assim, não, está na hora de a gente arrumar um filho. Deus que me livre, eu não suporto criança. Se eu pegar um, eu mato, eu esgoelo. Aí vai de novo, vai tentando, não tem o que faça esse filho vir. Esse casamento é nulo. Porque uma das funções do casal... Ah, mas só para entender, mas e só nesse caso, se a pessoa não falou? Porque se ela falou e a pessoa também aceitou e casou, depois não adianta reclamar. Não, se chegar num ponto, né? Por exemplo, às vezes tem gente que casa com o intuito de que eu vou convencer. Por exemplo, já teve um caso, e eu atendi um caso mesmo que o cara falou que não ia, depois que ele não queria filho, eu ainda avisei para ela. Veja bem, quando foi na hora do casamento, eu brinquei com ele, aí eu peguei e falei para ele assim... Você vai dar filho para elas, que ela quer filho. Aí ele pegou e falou assim, diante do senhor está falando, eu já mudei minha ideia. Entendeu? Eu falei da importância do casamento. Por quê? Porque era um desejo dela ser mãe. Se você ama ela de verdade, por que você não pode fazer isso, esse sacrifício? Mesmo que você tenha algumas restrições da questão de criança, vai cuidar dos seus traumas, resolver seus traumas, mas não que você vai impedir o outro de se completar por causa disso. Sim, e qual que é o outro ponto? E o outro ponto é o bem do casal. Então, por exemplo, você se casa, mas você não suporta a família dela. Ou ela não suporta a sua família. Ela pode até não ir na sua casa, ou você pode até não ir na casa da família dela. É um direito seu. Mas impedir, não. Porque antes de você existir, ela já tinha vindo com ele, com a família. Então, esses 3 pontos podem ser... Anulado um casamento, é isso? É declarar nulidade, não é anulado. Declarar nulidade é assim. Se eu escrevo aqui, casa, então está escrito. Agora, então aqui eu anulo, porque está escrito. Agora, o que é declarar nulo? Nulo é uma coisa que não existiu. Por que ele não existiu? Mas eu entrei na igreja, os padrinhos estavam lá, os convidados estavam lá. Sim, você entrou na igreja, os convidados estavam lá, os padrinhos estavam lá, o padre estava lá. Mas você não preencheu o requisito. Para ele ser válido. E muita gente pede isso? É comum? O quê? Para anular? Pede, tem vários, inclusive até o problema de alcoolismo. Que a pessoa, por exemplo, se casou e depois aí a pessoa começa a descobrir que o outro é alcoólatra, ou descobre que o outro é usuário de droga e que não foi revelado enquanto estava namorando, nunca teve a percepção, e aí descobre, e o casamento é nulo, porque ele escondeu dela algo que ela tinha direito de saber, ou ao contrário. Imaginava que era comum assim, não? Claro que é. Caramba, ó. Mudança de personalidade. Também. Você se casou com uma pessoa, mas foi viver com outra. Você se casou com uma mulher que era calma, mas agora ela pega a panela de pressão e joga na tua cabeça. Ela pega os pratos e voa. Essa pessoa não conhecia. Não para. Festival de grandes marcas no Mercado Livre. Mercado com até... E vai ter gente pedindo anulação do casamento. Mas pode pedir, recorre ao tribunal. O tribunal vai responder sim ou não. É no tribunal isso? É no tribunal, tem tribunal eclesiástico, para esse fim. E é lá no Vaticano, não? Não, é em Marília agora. Em Marília? É em Marília. Antes eu recorria a Marília recorria a Assis. Aí se tivesse qualquer dúvida, ia para Campinas. Era o último socorro que tinha a Campinas. Mas agora já pode ter tribunal próprio da diocese. O bispo é o juiz. Entendi. Padre, nós estamos chegando ao fim. Sim. E eu acho que nós falamos em um programa, a gente falou bastante de família também. Sim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando, né? Lembrando, você que está aí acompanhando,
o Padre Wilson aqui no nosso podcast. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, né, Padre? Porque isso é muito importante aqui pra gente, fazer esse conteúdo que é tão legal, chegar aí no maior número de pessoas. Então eu gostaria, Padre, que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está acompanhando o De Carvalho Cast. Eu desejo, assim, de coração que tudo que nós conversamos e meditamos possa servir para a sua edificação, para a sua realização enquanto pessoa, enquanto ser humano. E uma das coisas importantes, não descuide da sua vida espiritual. Às vezes a gente gasta muito tempo com um monte de coisas superficiais e a gente não busca a presença de Deus. Nós somos criados para Ele. É isso que o coração humano ainda não entendeu. Nós somos criados para Ele. Então, se nós somos criados para Ele, Deus nos criou para Ele. Então, nós não podemos, de fato, sermos saciados fora dele. O que sacia a nossa alma, o que preenche a nossa alma é Deus. Por isso, quanto mais nós nos aproximarmos dele, melhor nós viveremos. É a partir dessa relação profunda com ele que nós temos um relacionamento bom entre nós mesmos. Então, a aproximação de Deus nos faz descobrir a nós mesmos, e a gente se autodescobrindo, a gente tem mais possibilidade de entender as fragilidades e fraquezas do outro. Então, que a gente possa aprender com Jesus a nunca desistir das pessoas. As pessoas não foram feitas para a gente desistir delas, mas para a gente persistir e ajudá-las a descobrir o sentido da vida. Mas você vai perguntar, mas se a pessoa não quer? Você disse bem, ela não quer, mas nós não podemos desistir delas. Então, quando você não puder falar de Deus para essa pessoa, fale dela para Deus, mas não podemos desistir. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e foi uma alegria muito grande estar com vocês nesse programa, e peço para que vocês possam, de fato, viver na graça de Deus, para a gente ser feliz de verdade. Padre, obrigado pelas palavras. O Padre Wilson, ele fez a cerimônia, né, do meu casamento, estou muito feliz, né, com a sua presença aqui no podcast. Tenho certeza que as pessoas em casa que acompanharam aí ficaram felizes aí e com certeza aprenderam um pouco com o senhor, né? Então eu espero vocês aí na próxima quarta-feira, às 19h30, no De Carvalho Cast, porque o programa está encerrando, mas nós, né, Padre, vamos aproveitar esse banquete aqui da Chef Café, que é o nosso patrocinador do De Carvalho Cast, essa padaria que tem coisas maravilhosas, Padre, ó, que coisas gostosas aí que nós vamos aproveitar, nós vamos curtir. Então, obrigado, Chef Café, por acreditar no De Carvalho Cast. E vocês, até quarta-feira que vem, às 19h30, ao vivo, nós teremos um compromisso com o De Carvalho Cast. Até mais.